18h13. Se começar a perder tração, o melhor é colocar a Michele. Aí uma usuária do grupo chamada Valéria Direita responde: ah, não, pelo amor, socorro. De Rio Grande do Sul, o prefixo é 51, ele diz: aí eu já prefiro que o Lula ganhe. Esse é o grupo, né? Esse E aí estão entregando de bandeja para o Lula de novo. Agora, olha que interessante essa imagem, esse print de um grupo de WhatsApp de uma ala alternativa da direita, da qual faz parte o deputado Ricardo Salles, né, que se notabilizou essa semana não só pelo embate, ou pelo confronto com bastante fígado com o Eduardo Bolsonaro, mas também com o Kim Paim. Esse grupo ele diz o seguinte: eles estão conversando sobre diversos assuntos e o Ricardo Salles ele diz o seguinte: se começar a perder tração, ele fala isso agora às 18h13, se começar a perder tração, o melhor é colocar a Michele. Aí uma usuária do grupo chamada Valéria Direita responde: ah, não, pelo amor, socorro. Aí um Diego, que eu não sei que Diego é esse, eu tentei saber que Diego é esse. Qual Diego é? Pode falar. Não é o irmão da Michele? Não sei se ele tá aí. Ixi, cara. Diego, não o prefixo 51 é do Sul, não é? 51 é Rio Grande do Sul. Não, 51 é Rio Grande do Sul. Paulo, Diego de Rio Grande do Sul, o prefixo é 51, ele diz: aí eu já prefiro que o Lula ganhe. Esse é o grupo, né? Então, com certeza não é. Agora, também não é o Diego Maradona. Mas olha o nome. Amigos de confiança é o grupo. Passou o WhatsApp. Cara, tem alguém que não é de confiança. Ou muda o nome, ou muda a pessoa. Exatamente. Porque isso de confiança não tem nada. Olha, eu vou colocar, chama a atenção que você falou de uma cronologia. Esses valores vieram hoje porque ontem quem falou aos policiais federais foi o Thiago Miranda, dono da MIT. Sim. Perfeito? Sim. Ele foi ontem abrir a caixa de Pandora daquela história dos influenciadores que ele recrutou. Sim, tá. Pois bem, como o volume de material é muito grande, eu acredito que ninguém tenha lido tudo ainda. Né, de todas as quebras de sigilo telemático do Vorcaro. 8, 9 celulares. Aí, como ontem o Thiago Miranda falou aos policiais, devem ter feito um pente fino nas conversas do Thiago Miranda e do Vorcaro. Porque isso tudo surgiu a partir do momento em que se levantou a mensagem do Thiago Miranda ao Vorcaro mostrando a planilha de repasses para o filme. E aí depois, é claro, era um pulo, né, cavucar as conversas do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro. Mas o fato está colocado. Aí muita gente me pergunta assim: fala com fulano, fala com cicrano, fala com gente que fez o filme. Eu vou dizer aqui, eu já falei com todo mundo, ninguém soube me explicar sequer o valor do cachê do Jim Caviezel. E eu tô aqui me pautando por uma matéria da Gazeta do Povo. Se nenhum produtor do filme sabe me dizer qual é o valor do cachê do ator principal, para mim isso é um problema insanável. Então, ou o Flávio assume que foi enganado por quem produziu esse filme, ou ele mesmo, para o bem da direita, ajuda a escolher um novo nome e a viabilizar uma nova estratégia. Porque o que não dá é ele proteger quem o enganou, porque alguém está sendo enganado nessa história. Veja, prestem atenção.
Esse dinheiro do filme é diferente do dinheiro para o Ciro Nogueira. O dinheiro para o Ciro Nogueira foi para comprar uma emenda que aumentava o valor do Fundo Garantidor de Crédito. O dinheiro para o filme do Bolsonaro foi para o filme do Bolsonaro. Ah, mas era muito dinheiro. Então foi para o bolso de alguém com a desculpa do filme do Bolsonaro. Mas não foi para comprar emenda. Ah, nem o é uma dinheiro... promessa, Exato, desculpa, né? Nem é uma promessa nem para implícita. comprar uma relação com um ministro do STF. Perfeito. Se esse filme foi superfaturado, se alguém roubou, o Vorcaro foi feito de idiota e se deixou fazer de idiota. Mas agora, o Flávio ele precisa tomar uma atitude, uma ação, se ele quiser, pensar, cogitar em continuar. Que é dizer, eu fui roubado. O que já é uma vergonha para ele também, porque basta um Google para você ter uma certa ideia de quanto custa para Hollywood fazer um filme. Né? Não é difícil você dar um Google. Mas ele tem que apontar quem era o responsável. E o que eu não aceito é, depois de ter falado com todo mundo, ninguém saber me discriminar os maiores gastos da produção. E para mim não saber o valor do cachê do protagonista, isso é indesculpável. É indesculpável. É a mesma coisa de eu ser o dono. Onde é que o Neymar tá jogando hoje? Santos. No Santos. Eu sou o dono do Santos e não sei quanto eu pago pro Neymar. Perfeito. Não tem desculpa o negócio. Você pode não desse. saber onde, como, de que maneira, que conta, se tem parte de algum patrocinador ou tudo sai do cofre, você até pode não saber, mas você tem que saber o valor que você paga para o jogador. Exatamente. Isso não tem dúvida. Né? É básico isso, ter que saber quanto custa a estrela. Quanto custa a estrela? Porque... E eu falo que essa vergonha continua porque o Flávio, ele está se dispondo a assumir um cargo que é para administrar um país que vai ser entregue numa das piores crises econômicas provocadas pelo antecessor, se o antecessor não for reeleito, da história. Exato. Uma crise sem precedentes. Um país em frangalhos. Porque se o Lula não for reeleito, aquele que o suceder vai pegar um país com um problema maior de desemprego, um problema com a escala, o fim da escala 6x1, e esse fim da escala 6x1 vai levar o empresário, que é o tomador de risco, a investir mais no Paraguai ou em outros lugares do mundo. Que essa era a tendência. Cada medida econômica do Brasil fortalecia a economia do Paraguai. Vai acontecer o mesmo com a escala 6x1. Lula foi o melhor presidente do Paraguai e o Haddad foi o melhor ministro da Fazenda da história do Paraguai. Agora, não dá pra gente ficar nessa indefinição. Não dá. E por isso, esse é a minha leitura. A minha leitura, por um lado, no lado racional, daquele que faz lógica, faz conta, é que a candidatura do Flávio Bolsonaro morreu, pela lógica. Pela lógica aqui das críticas que eu faço ao Lulinha, das críticas que eu faço ao filme da Fernanda Torres, ao filme do Wagner Moura. Vale lembrar, o filme do Wagner Moura, O Agente Secreto, e o da Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui, juntos, não custou metade do investimento que o Vorcaro faria, do investimento que foi pedido ao Vorcaro para o filme do Bolsonaro. Então, algo de errado não está certo. E isso precisa ser esclarecido. E como a gente já está na marca do pênalti para a corrida eleitoral, a minha leitura lógica e matemática é essa. Mas vale lembrar que, na semana retrasada, há 2 semanas exatamente,
Quando o Messias, numa quarta-feira, foi rejeitado ao STF pelo Senado, a leitura lógica é que o governo do Lula tinha acabado aquele dia. E veja que em 14 dias tudo mudou. Então, pela leitura não lógica, daqui a 14 dias pode tudo mudar também em prol do Flávio Bolsonaro. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Olha, eu PL passa... Olha, a gente está sempre aqui, ligado olha, o tempo inteiro, né? Bate. Tem aqui... Luiz Bate. O Bate, ele tinha colocado que o PL passou a cogitar a Michele Bolsonaro para a presidência depois dos áudios do Flávio. Mas vale lembrar que a coletiva do Valdemar é depois dessa informação. Perfeito. Mas o Valdemar também, o que ele fala não se escreve. Né? Eu queria só colocar o seguinte, né? No Polymarket, é como o investidor de bolsa de valores, é o que você falou, o cara quer ganhar dinheiro. Então tinham pessoas posicionadas em ambos os lados. E aí, categoricamente e pontualmente, no momento que isso vazou, acabaram tirando o seu posicionamento da, obviamente, postura Flávio Bolsonaro. Isso já interfere e isso, obviamente, causa uma tendência maior para outros investidores menores. Dito isso, é muito factual e pontual ao mesmo tempo, que não deixa de ser um fato, mas é pontual, está acontecendo no momento, num timing político esquisito. BTG Pactual? Não é esse. Não. Pontual. No momento, num timing político bastante esquisito, que, por exemplo, Carlos Bolsonaro tenha dito, acho que na segunda-feira, que forças de dentro do bolsonarismo estariam praticando atos que poderiam prejudicar a campanha de Flávio Bolsonaro. Aí vem essa questão a público, neste exato momento, em que ninguém, eu tenho certeza que ninguém que ainda acredita no Kassab, por exemplo, ou em outras forças políticas, deixou de acreditar numa parceria, numa chapa Tarcísio e Michele. Ela continua ali na obscuridade. O Tarcísio já não pode mais, ele não se desincompatibilizou. Então, ele deveria, então, muito provavelmente ter sido muito claro, né? Porque tudo bem, tem a questão legal, como vocês estão dizendo, mas ele pode sinalizar para a própria Michele e o problema moraria em indicar um nome para fazer essa chapa. Então, ainda há muito a ser avaliado. Eu divirjo de você já falou disso. Não acredito que a candidatura ruiu, que está tudo perdido. Não acredito em nada disso, porque a gente já sabia que ia haver golpe baixo, golpe abaixo da cintura, chute no vácuo com joelhada, não interprete de outra maneira porque não foi o que eu disse. Então, vamos lá, eu sigo na minha vida a regra das 48 horas. A gente continua respirando e em 48 horas a gente volta a falar. Mas a gente traz tudo aqui para você. Perfeito. Tudo que tem a gente fala e doa quem doer, repito aqui. A minha profissão, hoje é não ser amigo do noticiado, mas dar tudo que se sabe a quem se noticia, que no caso são vocês. Queria comentar uma coisa. Eu não assisti o filme de Jair Bolsonaro, mas... Vai ser lançado dia 11 de setembro. Tá, eu gostaria de ver, 11 de setembro de 2026? Mas não teve uma prévia? Teve prévia? Eu não sei se teve. Mas sabe por quê? Porque sempre aparecem quem são os patrocinadores. E segundo essa informação, só poderia ter um patrocinador, Banco Master. Porque deve ter outras pessoas. Se tiver outras pessoas que patrocinaram, e eu acho que tem, não pode depender somente de um. O problema é que a Karina da Golpe Entretenimento, que é a produtora, ela deixou claro numa nota que ela soltou que ela recebeu dinheiro de outras fontes. Então. Para produzir. Então assim, o filme custou mais que 134 milhões. Isso vai ficando cada vez mais difícil. Aí que estamos. E agora, alguém pagou 61 milhões. Eu duvido que dentro do lançamento do filme apareça patrocinado Banco Master. Não tem como aparecer Banco Master. Então alguém jogou dinheiro no lixo também. Mas eu acho que tem muita coisa para ser explicado. Conhecendo um pouco de política, eu te diria que nada é definitivo enquanto não é permanente. E a candidatura do Flávio Bolsonaro ainda está valendo. A dúvida é como isso vai evoluir. De novo, somente o Flávio Bolsonaro e as pessoas de confiança sabem se esse foi o único áudio
ou se pode ter um outro áudio, um cisne negro que chega até perto da campanha e que 3 dias antes aparece e aí derrubou tudo. Me chama a atenção que, tendo essa informação, a esquerda não guardou para outro momento. Sobretudo porque, sem essa informação, o Lula já estava na frente. Então, não tem muita lógica. Eu acredito seriamente que isso foi mal pesquisado e que isso apareceu por conta do depoimento ontem do Thiago Miranda. Pode ser. Para mim, é o caminho mais lógico de por que isso apareceu hoje, em razão do que aconteceu ontem. Agora, falando em timing ainda, a questão dessa mensagem do Flávio Bolsonaro ao Daniel Vorcaro no dia 16 de novembro de 2025. Lembrando, o Vorcaro foi preso em Guarulhos pela primeira vez no dia 17, um dia depois. Você veja que esses repasses para o filme, segundo a planilha do Thiago Miranda, o repasse de 10,6 milhões de dólares aconteceu entre os meses fevereiro e maio de 2025. Sim. O Flávio Bolsonaro cobra o Vorcaro entre setembro e novembro de 2025. Mas a cobrança mais desesperada, que é o áudio que nós ouvimos aqui, é um dia antes da prisão do Vorcaro. E isso eu não posso deixar de expor esse pensamento aqui. Não. Isso não dá a sensação de que o Flávio sabia que o Vorcaro ia ser preso no dia seguinte? Tamanho desespero na véspera dele ser preso, o tipo, pelo amor de Deus, me dá esse dinheiro agora, porque senão amanhã você não vai me dar mais. Essa é a sensação que eu fico na boca também. Sim, claro. E dá para pensar. Aqueles que pensam na teoria da conspiração, perfeitamente, a tua opinião é valiosíssima. Agora, tem outra questão, que pode ser um outro delito, e aí já complica um pouco mais. Malu Gaspar falou que foram 2 milhões declarados pela Receita Federal, ou a Receita Federal do banco. E o resto? Porque se a declaração do banco, no patrocínio desse filme, é de 2 milhões, e alguém pagou 61, tem 59 milhões que não estão declarados em lugar nenhum. E aí, como é que fica? Olha, vamos lá, que tem mais coisas aqui. O Mário Frias, o deputado Mário Frias, ele soltou, há exatos 44 minutos, uma nota